Está no ar. Programa Consciência Livre. Um programa com informações e entrevistas para você conhecer melhor uma pessoa muito especial. Você mesmo. Apresentação: Magda Carvalho. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Consciência Livre e o tema hoje é uma relação que nós, no nosso cotidiano, não fazemos e a projeciologia, a conscienciologia trabalha muito bem. Sobre a ótica da conscienciologia, o professor Cláudio Garcia está conosco para falar sobre as nossas finanças, o equilíbrio financeiro, o equilíbrio das nossas economias nessa programação de vida. Porque o quanto nos atrapalha na programação de vida é essa ausência de equilíbrio na condição financeira, professor Cláudio. Com certeza, Magna. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. O nosso objetivo é abordar um pouco, ampliar a reflexão sobre o processo financeiro, o processo do dinheiro na nossa vida, no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente vê que é um aspecto fundamental para que a pessoa consiga, ao longo da sua vida, desenvolver os seus projetos pessoais, superar os seus desafios, fazer aquilo que ela gosta, né? Então, a preocupação inicial, hoje a gente vê as pessoas muito preocupadas em acertar a condição financeira para poder consumir mais, ter mais conforto. Isso é importante, isso é necessário, porque para a pessoa conseguir desenvolver os seus talentos, vamos dizer assim, mais nobres, vamos considerá-los aí os talentos intelectuais, o talento da criatividade, ela precisa ter um certo apaziguamento íntimo e emocional em relação à condição do dinheiro. Então é muito importante a pessoa começar a pensar nisso, a refletir nisso. Para quê? Para que ela consiga, o mais cedo possível, ela se organizar e fazer com que o dinheiro não seja um fator de pressão sobre ela. E aí sim ela vai começar a ver o que realmente é importante, o que ela quer fazer na sua vida, que tipo de experiências ela quer ter, que tipo de aprendizados ela pode ter. E o dinheiro é fundamental, né? Todo dia a gente está envolvido em algum tipo de negociação financeira. Que a gente vive numa sociedade de troca e o meio de troca é o dinheiro. Agora, né? Cláudio, teve gente que veio para essa vida com uma condição mínima de subsistência. Para essas pessoas, qual é a avaliação que nós temos do ponto de vista conscienciológico? O que elas vieram fazer aqui com esse mínimo de subsistência? A condição mínima ou máxima, é claro que a gente tem que tirar os extremos. Se a pessoa está numa miséria absoluta, numa condição de sobrevivência, realmente ela tem um desafio de superação muito grande. Ela tem que começar a reconhecer os seus talentos, a sua condição básica para superar isso. O que a gente percebe, Magda, é que independente do contexto que ela esteja, até vamos dizer, de uma miséria financeira, de uma pobreza, a consciência supera pela vontade. Então a pessoa às vezes nasce num local bastante difícil, em que passa fome, condições extremas, em que se a consciência realmente ela reconhecer os seus talentos e se esforçar, ela consegue sair dali. Então, o que a gente percebe é que cada consciência ela nasce num contexto que, para a necessidade dela, é o mais otimizado, Então, você vê pessoas que às vezes nascem numa condição de extrema pobreza ou em favela, uma condição muito adversa, e conseguem superar aquilo, A flexibilidade social no Brasil é até grande. Agora, o desafio dela aí é outro, é reconhecer o talento, uma condição de organização, uma condição de superação, E muitas vezes ela está naquele contexto fruto, vamos dizer, do seu histórico evolutivo. Não numa condição de punição, mas é algo que ela tem que acertar. Não na condição assim, estou pagando meus pecados. Não é muito essa ideia. Olha, é algo que eu preciso estar acertando, botando em ordem. E muitas vezes a gente vê pela pessoa que está ali, mas às vezes ela é um grande exemplo para o outro. Às vezes a pessoa não tem muita dificuldade, ela nasceu naquele meio, naquele contexto, tem uma dificuldade financeira e a superação dela vai fazer com que outros se sintam motivados. Para ela aquilo às vezes até é muito fácil, Porque dinheiro a gente pode entender que é uma forma de energia. Então quem consegue lidar bem com seus talentos, quem tem autoconfiança, supera, Supera sim isso. E fica às vezes um grande exemplo para aquelas outras pessoas. Se fulano conseguiu, porque eu não posso conseguir. Assim como aquelas pessoas que vieram, estão mais abastadas nessa vida, também tem esse compromisso, de perceber quais são os seus talentos, mas em que sentido agora? As pessoas às vezes têm muito dinheiro, facilidade de conseguir recurso, não necessariamente ela está numa condição melhor. Por quê?
porque a gente sabe que esse recurso ele é temporário, ele está restrito a essa dimensão, a esse contexto de vida. Então, o excesso de acumulação também é uma patologia, né? A gente tem até um limite em que você vai conseguindo mais recursos, você vai conseguindo mais liberdade, você vai conseguindo mais conforto. Mas chega uma hora que aquilo não tem muito mais valor. Acaba se tornando uma prisão para a pessoa. Então vamos pensar uma pessoa que tem um recurso que permite ela ter uma certa independência financeira. Tem aí 1 milhão, 2 milhões de reais, que ela aplique isso numa poupança, ganha aí 10 mil por mês. Classe média. É uma condição, assim, se a pessoa conseguir, se ela conseguir esse espaço, vai ditar muita liberdade. Mas imagina agora que ela tem 100 milhões. A liberdade que ela tinha já começa a ficar comprometida, porque primeiro, o que ela vai fazer com esses 100 milhões? Ela vai ter que investir, ela vai ter que abrir empresa, ela vai ter que arrumar advogado, ela vai ter que arrumar contadores. A pessoa às vezes não dorme, porque é muito dinheiro além da necessidade dela e ela começa, a liberdade que ela teria conquistado com um pouquinho menos, começa a gerar problema. Então isso também é uma questão de inteligência, né? A gente vê, tem a pessoa que tem uma vida tranquila, tem aqueles que são milionários, tem até os bilionários, né? A pessoa até brinca assim, importante é ter bilhão. Eu acho que ter bilhão é complicado, né? Porque a pessoa perde a liberdade dela. Ela começa a ter que investir aquilo, fica preocupada, é muito dinheiro para se investir, então se a pessoa perder... Então, às vezes, a pessoa que tem bastante recurso, vale a pena pensar se realmente esse recurso todo está trazendo liberdade. E o que seria o ideal, então, em termos de recursos, para podermos lidar? Olha, o interessante é a pessoa ter uma condição em que ela tem uma independência relativa. E o que é essa independência? Muito mais do que ser uma independência de bens materiais, é uma independência intelectual. Ou seja, você ter a liberdade de você falar o que você pensa, como você pensa, aonde você pensa, sem sofrer frição financeira por isso. Então, vamos supor, você que quer expor ideias, você quer ser um escritor, um comunicador. Se você ainda está dependente de uma condição financeira, você fala, mas até um limite, né? Você fala até onde o dono da emissora, ou o dono do jornal, ou o dono da editora te permite falar. Então, esse é o nível de liberdade que vale a pena a gente buscar. Olha, eu tenho liberdade para me expor, para colocar as minhas ideias, independente de ter vamos dizer assim, uma pressão financeira. Então, às vezes, a pessoa se sente um pouco limitada, se ela tem um cargo, se ela tem uma função. Então, isso é algo que a pessoa que quer conquistar esse nível é importante. Né? Não só a condição da pessoa garantir uma condição de dignidade, de saúde, de uma independência no futuro, mas é liberdade intelectual. E a gente percebe que, às vezes, a pessoa tem até recurso, mas ela não fala o que pensa. E como a gente sabe disso? Porque a gente inferiu? Não, porque você conversa com as pessoas e ela fala, eu acho isso, mas eu não posso falar isso. Então, ela ainda não tem liberdade. Então, dinheiro, recurso não está associado à liberdade, não, né? Está associado à liberdade. Agora, ajuda a pessoa, já que eu não dependo, eu consigo ter mais... liberdade de manifestação, porque ninguém vai me pressionar em relação a isso. As minhas ideias não vão ser compradas por uma condição financeira. Então, isso ajuda bastante nesse sentido. Agora, é interessante que falta às pessoas hoje, principalmente acho que a cultura no Brasil não é muito de equilibrar as finanças. A gente ainda está naquela dependência. Então, falar desse equilíbrio, de como atingir esse equilíbrio, é o tema do nosso segundo bloco, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos apresentando Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho.